Olá, aqui é a Raquel do Jane Austen em português. Hoje eu vou começar uma série que vai ser de cartas. Não só as cartas de Jane Austen, mas como as cartas dos personagens dela. Tá? Bom, mas a primeira carta, na verdade, é uma dúvida entre muitos leitores e também acadêmicos. É uma carta, eu vou ler para vocês a carta e vou fazer alguns apartes. É uma carta que foi escrita para um periódico, o The Loiterer, que, na verdade, era escrito pelos irmãos o James e o Henry Austen, irmãos de Jane, quando eles estavam em Oxford, na Universidade de Oxford. E, então, uma edição, a edição número 9, se não me engano, desse periódico, tem uma carta de uma pessoa chamada Sofia Sentiment, ou Sofia Sentimento. E ela escreve, essa pessoa, quem quer que seja, escreve reclamando que o periódico, que ela é assinante, que o periódico não dá valor, não dá valor, não publica muitos artigos sobre mulheres e que sejam divertidos, isso tudo. Então, eu vou começar a ler aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação. Nessa época, supondo que fosse Jane que tenha escrito, nessa época ela tinha 13 anos de idade, em torno de 12, 13 anos de idade. Mas vamos à carta, depois eu dou a minha opinião e vou fazendo alguns comentários. Escreve a criatura Sofia. Ao autor de Loiterer: Senhor, escreva esta para informá-lo de que você está muito aquém de minhas boas graças e que, se não melhorar seus modos, em breve eu o cortarei do meu círculo de conhecidos. Você deve saber, Senhor, que eu sou uma grande leitora. Isso para não mencionar algumas centenas de volumes de romances e peças que li nos últimos 2 verões. Eu realmente li todos os divertidos artigos de nossos mais célebres escritores de periódico, do Tatler, do Spectator, ao Microcosmo e do Ola Podrida. Aqui eu faço um parênteses. Você vê que a pessoa afirma que eles devem conhecê-la, devem conhecer a criatura. Então, isso já é um ponto para eu achar que é Jane Austen, né? E é bem atrevida também. Mas continuando. Naturalmente adoro um trabalho jornalístico acima de qualquer coisa, especialmente aqueles em que se encontram muitas histórias e onde os artigos não são muito longos. Bem coisa de criança, né? Porque assim, até hoje as crianças não gostam de coisas muito longas. Asseguro-lhe que meu coração bateu com alegria quando ouvi falar pela primeira vez de sua publicação e imediatamente mandei buscar e desde então a tenho recebido. Lamento, no entanto, dizer, Senhor, mas realmente acho que é o trabalho mais estúpido do tipo que jamais vi. Não que alguns dos artigos não sejam bem escritos, mas seus assuntos são tão mal escolhidos que nunca interessam a ninguém. Só de imaginar que em 8 jornais não há nenhuma história sentimental sobre o amor e honra, e tudo mais sobre desse gênero, nenhum conto oriental cheio de baixas, isso era uma espécie de cabanas de palha de milho, se não me engano. E eremitas, pirâmides e mesquitas, nada, nem mesmo uma alegoria, um sonho apareceu ainda no Loiterer. Ora, meu caro senhor, você acha que nos importamos como os homens de Oxford gastam seu tempo e dinheiro? Nós, que temos o suficiente para gastar do nosso? De minha parte, eu nunca, exceto uma vez em minha vida, estive em Oxford e tenho certeza de que nunca mais desejo ir lá novamente. Eles me arrastaram por tantas capelas sombrias, bibliotecas empoeiradas e salões engordurados, que fiquei deprimida por mais de 2 dias. Vejam só como ela não prezava muito lá a universidade. Quanto ao seu último artigo, de fato a história era boa, o suficiente, mas não havia amor e nenhuma dama nele, pelo menos nenhuma jovem. E me pergunto como você pode ser culpado de tal omissão, especialmente quando poderia
ter sido evitada tão facilmente. Em vez de se retirar para Yorkshire, ele poderia ter fugido. Isso ela está se referindo ao herói, acho que o homem que era o protagonista da história. Em vez de se retirar para Yorkshire, ele poderia ter fugido para a França. E de lá, você sabe, poderia tê-lo feito se apaixonar por uma camponesa francesa, que poderia, por sua vez, ter se tornado uma excelente pessoa. Não sei o que ela tinha contra as camponesas francesas. Enfim, acho que ela não gostava muito dos livros franceses mais sentimentais. Ou você poderia deixá-lo incendiar um convento e raptar uma freira a quem ele poderia depois ter convertido. Eu acho que ela quis dizer no convertido, assim, ter desconvertido, quer dizer, deixar de acreditar no propósito de ser freira. Ou qualquer coisa desse tipo, apenas para criar um pouco de confusão e tornar a história mais interessante. Ela queria ação nos livros, nas histórias do periódico. Em suma, você nunca dedicou nenhuma linha para o divertimento de nosso sexo e não prestou mais atenção em nós do que se pensasse, como os turcos, que não tínhamos alma. Juro que eu não sei, eu não sabia que os turcos pensavam que não tinham alma. Seria naquela época? Ou será que pensou até hoje? Que medo. Aí, continuando. De tudo isso, concluo que você não é nem mais nem menos do que um velho colega de faculdade, que nunca viu nada no mundo além dos limites da universidade e nunca conversou com uma mulher, exceto sua camareira e lavadeira. Sim, porque aí é o que acontece. Eles deveriam ter alguém para lavar roupa e limpar, enfim, na universidade, né? E o engraçado que ela dá o que eu posso dizer? Uma crítica ao fato da academia ser muito fechada e viver com no seu próprio mundinho e não olhar para fora, né? Bem interessante esse ponto. É uma coisa bem adulta, né? Aí eu já fico pensando, será que ela escreveu mesmo? Né? E... Bom, portanto, continuando, né? Portanto, dou este conselho, o qual você seguirá de modo a valorizar o nosso auxílio, ou sua própria reputação. Não nos deixe ouvir mais nada de seus diários de Oxford e seus Homeles e Cockneys. Esses aí são leitores que são mencionados nesse periódico dos irmãos. Mas mande-os cuidar de seus próprios negócios e consiga um novo grupo de correspondente entre jovens de ambos os sexos, mas particularmente o nosso. E deixe-nos ver algumas histórias agradáveis e comoventes, relatando os infortúnios de dois amantes que morreram repentinamente no exato momento em que iam à igreja. Deixe o amante ser morto em um duelo, ou perdido no mar, ou você pode fazê-lo atirar em si mesmo, como quiser. E quanto à sua amante, é claro, enlouquecerá, ou se preferir, pode matar a dama e deixar o amante enlouquecer. Lembre-se apenas, faça o que fizer, seu herói e sua heroína devem possuir muito sentimento e ter nomes muito bonitos. Concordo com ela. Se você pensa estar apto a cumprir esta minha determinação, pode esperar notícias minhas novamente. E talvez eu até lhe dê uma pequena ajuda. Mas, se não, que o seu... Perdão, aqui me perdi. Mas, se ele não estiver de acordo, que seu trabalho seja condenado à pastelaria. Não entendi essa da pastelaria. E que você continue solteiro para sempre e seja atormentado por uma irmã solteirona para cuidar de sua casa. Vossa, conforme você se comporte, Sophia Sentiment. Termina a carta assim. Bom, a intimidade, na minha opinião, se a Jane não escreveu isso, apesar de bem jovem, porque aí a juvenilha dela, está aqui a juvenilha, para quem quiser ler a juvenilha da edição da Companhia das Letras, tradução da Júlia Romeu, que muitos de vocês devem conhecer. Aqui a história da... Meu Deus, eu não consigo olhar para trás da história da Inglaterra, escrito por ela também com a maior verve, né? Está muito parecida. Então, eu acho que se ela, de fato, não escreveu, ela ajudou
Os irmãos aproveitaram ideias dela, porque me parece muito ela. Se você ler a Juvenile, me parece muito ela. E tem outros motivos para pensar na Juvenile, mas isso é assunto para um outro vídeo, ou talvez um texto que fique mais fácil explicar, né? Então, eu, voltando à minha opinião, eu acho que a minha opinião ia um pouquinho da minha vontade, que seja, né? Se ela não escreveu, ela ajudou a escrever. Eles se inspiraram nela tranquilamente. E a família também era toda bem-humorada, né? Tinha essa verve para escrever, para fazer teatro, para as coisas todas. Então, eu vou pedir que vocês deixem o vocês deixem a opinião de vocês aí, de o que vocês acham dessa carta. Seria Jane ou não? Ou seriam os irmãos? Ou seria um trabalho conjunto? Até o próximo vídeo. Faltaram duas informações. Uma delas é que o texto, a tradução é minha, né? Então, os erros, possíveis erros, pode reclamar comigo. Tá? E a outra coisa é para vocês acompanhar, talvez, a leitura. O texto está lá, o link está na descrição, e o texto está no site, no Genial Sem Português. Se quiserem imprimir para acompanhar a leitura, acho que fica legal, tá bom?